Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E esse vídeo, nós vamos falar sobre as adversidades da vida e sofrimentos, E eu quero te fazer uma pergunta, Os teus sofrimentos, as tuas adversidades têm feito você virar uma pessoa amarga, rancorosa, ou uma pessoa administrativa, uma pessoa melhor, uma pessoa mais calma e mais amorosa, Porque as tempestades, elas vêm para um propósito, Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê, muitas tempestades, que Jesus sempre estava lá, mas elas vinham para um propósito, assim como a tempestade de Jonas, que muita gente sabe da história de Jonas, por ele não ter obedecido a Deus, não ter ido para onde Deus tinha mandado. Deus permitiu uma tempestade no mar para levar ele para ele fazer o que Deus mandou, para cumprir o propósito. Só que eu quero falar aqui sobre a história de José. E eu vou ler aqui Gênesis, capítulo 39, versículo 20 ao 23, que foi quando José estava na prisão. Fala, E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue nas mãos de José, porque o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. José, ele foi diferente, A gente vê que ele, aqui fala que ele fazia tudo, que tinha que ser feito ali, É tanto que o carcereiro confiou todas as coisas lá, Confiou nas mãos de José. Os presos também confiou na mão de José. Então, a gente vê que José, ele soube administrar o tempo dele ali, Soube administrar as coisas. E o Senhor estava com ele. O Senhor foi bondoso com ele. Aqui fala também... Então, eu achei interessante que fala... José fazia tudo o que se devia fazer ali. E José poderia muito bem, ter sido um homem revoltado, Porque José foi preso porque uma acusação falsa, Foi uma acusação falsa que ele tinha pego, a mulher lá do faraó. E ele foi preso injustamente, Muitas pessoas, quando sofrem algo injusto, se revoltam, Querem dar o troco, querem fazer isso. E José não, ele foi diferente, Ou seja, ele buscou aprender, com as injustiças que ele passou, porque ele não passou só por isso, José, ele passou por muita adversidade, E eu fiz umas anotações aqui, gente, eu vou ter que ler. E pronto, os irmãos de José tinham inveja dele, conspiraram para matar José, os próprios irmãos, o jogaram numa cisterna, o venderam como escravo. José foi preso, Foi quando ele foi preso por uma acusação falsa. José tinha tudo para ser um homem amargo e rancoroso, Pelo que aconteceu com ele, mas não, No caso, isso transformou José para o bem. Ele aprendeu, Ele buscou aprender coisas boas, das adversidades. Mas José foi fiel, olha só, ele foi fiel. José, ele foi fiel no pouco. Mesmo na prisão, ele foi fiel no pouco, Tem um versículo que fala, seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Então, José foi, esse caso, esse versículo, José viveu isso, Ele foi fiel no pouco. E o Senhor o pôs, como governador no Egito. O Senhor confiou, a José, ser governador do Egito. Olha só, muito interessante, Quando a gente passa por diversidade, nós temos que parar, Eu digo assim, por mim também, eu paro e busco no Senhor o que eu tenho que aprender com aquilo, E como passar, Porque a gente só passa com Deus, Com a graça do Senhor. E José fez isso, Ele buscou
aprender e melhorar. É tanto que no final, né, da história, já caminhando para o final, José ajudou os irmãos e o pai. Ele não guardou rancor, ele não guardou mágoa, né? Pelo contrário, né, ele ganhou os irmãos dele. Digamos que ele ganhou para Deus, né, para Jesus. Tudo isso, tudo que aconteceu com ele, Deus transformou em bem, o mal em bem, porque ele entregou a Deus, né? Ele entregou a Deus o que aconteceu com ele, porque ele poderia muito bem ter se tornado governador, né, se ele quisesse, e ter feito o contrário, ter, né, abandonado os irmãos dele, querer se vingar, mas não, isso não estava nas mãos dele, isso não estava no poder dele, porque ele mesmo falou, né, eu vou só procurar aqui. E aqui, ó, em Gênesis capítulo 45, no versículo 4, José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram, então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Então José, ele teve discernimento espiritual, né? Ele viu que tudo que aconteceu com ele foi permissão de Deus para que a vida dos irmãos dele, da família dele, fosse preservada, né? Então, em momento algum, ele se revoltou contra Deus ou contra os irmãos e a família dele, mas ele entendia que tudo fazia parte do plano de Deus, né? De um plano maior, né? E como fala a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que nós passamos está cooperando para quem ama a Deus, né? Está cooperando para o nosso bem, segundo o propósito do Senhor. Porque Deus tem um propósito tanto na dor como na alegria, né? Tanto no sofrimento como, né, na bonança. Então nós temos que buscar puxar o melhor, né? Aprender nas adversidades e no sofrimento. Aprender de Deus, né? O que Ele quer para aquele momento, né? O que Ele quer que a gente faça. E Ele quer muitas vezes mudar o nosso interior, né? Por isso que nós temos que buscar ser como Jesus, né? O que Deus quer é nos fazer igual a Jesus, né? E Jesus, ele aprendeu com o sofrimento também, né? A palavra diz que Jesus aprendeu com o que sofreu, aprendeu a obediência com o que sofreu. Então, o sofrimento, ele vem para nos ensinar, né? Tempestades vem para nos levar para o lugar que Deus quer, né? Onde a gente esteja, que Deus quer que a gente esteja. Então, nós não temos que deixar a amargura tomar conta do nosso coração, né? A falta de perdão, a raiva, o ódio, isso só faz mal pra gente mesma, né? Então, faço essa pergunta pra você, tuas adversidades, o teu sofrimento, né? Tem te feito uma pessoa amarga e rancorosa, ou tem te tornado uma pessoa mais administrativa, uma pessoa mais calma e amorosa, né? E como Jesus, né? Que ama o seu próximo, que ama, que quer ajudar, que se põe no lugar do outro, na dor do outro, né? Então, se pergunte, se você puder ler esse texto, o texto de José, né, que fica em Gênesis, capítulo 39, e que Deus te abençoe. Se puder, se inscreve no meu canal, compartilha o vídeo. Até a próxima.